A ilustração dessas páginas aqui mostram crianças visitando um centro histórico de uma cidade. Conservar a memória cultural. Vamos ver aqui este texto. Antigamente, a estrada de Caxangá era uma das saídas da cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Nela, haviam muitas propriedades rurais e engenhos para a fabricação de açúcar, produto da região. Hoje, ela se transformou em uma avenida da cidade, a Avenida Caxangá. E a paisagem antiga desapareceu. O Motorneiro de Caxangá. Na estrada de Caxangá, tudo passa ou já passou. O presente e o passado anterior. Os engenhos de outros tempos, de que só o nome ficou. Os sítios de casas mansas, que agonizam sem rancor. Este é um texto de Melo Neto. Crianças, motorneiro quer dizer condutor de bonde elétrico. E a palavra agonizar significa estar em iminência da morte, em agonia, moribundo, quer dizer morrendo. Este texto nos leva a pensar de como ele fala sobre as mudanças que houveram aí nessa estrada de Caxangá. Era uma estrada onde muitas coisas se passavam, né? E devido à modernidade dos tempos, aqueles pequenos engenhos de cana-de-açúcar foram se acabando, sumindo, e de todo um passado ali, né, envolvido, o que se sobrou, como diz aí no texto, somente o nome ficou. E que todas as propriedades rurais, os sítios, tudo do que era composto ali aquela região foi desaparecendo, né? E dando lugar a uma cidade grande. Aí, depois desse texto, você vai responder essas duas questõezinhas aqui. O que poderia ter sido preservado na Avenida Caxangá para se reconhecer um pouco do seu passado? Crianças, quando um lugar assim se modifica muito com o tempo, para que se lembre do passado, é preciso que se preserve algumas coisas, como por exemplo uma memória cultural do que acontecia naquela época. A memória cultural é constituída, assim, por heranças simbólicas materializadas em textos, ritos, monumentos, celebrações, objetos, escrituras sagradas e outros. Suportes memônicos que funcionam como gatilhos para acionar os significados associados ao que passou. Por exemplo, o museu é uma memória cultural do lugar. Num museu pode ter utensílios usados no passado que não são usados mais nos dias atuais, registros de danças ou costumes tradicionais de certas épocas. Então, essa primeira, você vai dar aí a sua resposta pessoal do que você acha que poderia ter sido preservado aí dessa avenida. Alguma das casas, por exemplo, alguma das casas rurais tradicionais poderia ter sido preservada para que se mantesse aí essa memória cultural, ou então algum dos engenhos, né, que fosse assim
ficasse só para visitação, para que a gente conhecesse um pouco ali daquele passado. Enfim, a gente tem que entender que poderia ter ali se preservado algumas coisas que nos fizessem relembrar o passado daquele lugar. Isso é a memória cultural. Agora aqui nós temos a segunda questão que pergunta: você conhece alguma rua ou avenida que sofreu transformações com o tempo? Quais foram essas transformações? Crianças, para essa questão, eu estarei colocando no grupo 2 vídeos complementares que mostram a nossa cidade no passado e a nossa cidade hoje, para que vocês possam perceber as diferenças, né, nas paisagens, nos lugares. Observe lá, por exemplo, a nossa Rua Amazonas, né, a rua central da cidade, como ela era naquela época e como ela é hoje, né, o quanto ela é diferente. Na nossa cidade, nós temos um pequeno museu que contém várias peças e fotos da nossa Votuporanga antiga, para que a gente possa ver coisas que eram usadas naquela época e que não são usadas mais, né? É uma memória cultural, é uma memória de como era antes, né? Da modernidade chegar, antes da cidade crescer. Temos na nossa cidade fatos, construções que foram importantíssimas para que nossa cidade seja o que ela é hoje, né? Então, o nosso passado cultural, a nossa memória cultural é muito importante, porque ela faz a gente ver o porquê hoje a nossa cidade é tão boa.